Seja de poderosamente nessa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Graças e paz. É você, meu filho. Deus te abençoe. Você está feliz? Estamos na casa do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir ou o seu aplicativo aí, da sua Bíblia aí no seu celular, ou pegar sua Bíblia e abrir em Gênesis 12. A primeira versão vai ser árabe, tá? Gênesis 12, do 1 ao 3. O Ministério Público está liberado. Amém? A Bíblia diz: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Repetindo: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Repita comigo: grande nação. Grande nação. Repita após mim: eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Continua repetindo: e te engrandecerei. O nome. Repita após mim: se tu uma bênção. Agora eu vou ler sozinha. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante de ti, Senhor, diante da tua igreja, dos anjos que estão ao nosso redor. Pai, coloca a minha vida diante de ti, Senhor, nesse momento, Senhor, totalmente submissa ao teu querer, ao teu efetuar. Com a sua natureza, Senhor, espiritual totalmente liberada para acessar, Senhor, as mais profundezas do seu coração e ser um instrumento de Deus, Senhor, para a vida dos seus filhos, Senhor, para que o teu reino, Senhor, venha a ser estabelecido, Pai, na sua totalidade, na sua plenitude, Senhor. Que o esclarecimento, Senhor, realmente da tua palavra, Pai, aos nossos corações, venham trazer vida de verdade. E que a verdade da tua palavra venha a ser a nossa verdade. Que a direção venha a ser a sua direção. Que os seus sonhos venham a ser os nossos sonhos. E que venhamos, Senhor, a entender que o Senhor age através da nossa fé. Que venhamos, ó Deus, nessa noite a cultivar, Senhor, o meu pensamento, o nosso pensamento totalmente cativo, para que, Senhor, o entendimento da tua palavra gere fé e motivação para continuar a caminhada na terra. Desde já, Senhor, repreendo todo demônio atravessador, repreendo, Senhor, toda distração, sono, em nome de Jesus eu repreendo e declaro, Senhor, uma noite, Senhor, aonde nesses 40 minutos iremos, Senhor, receber da sua poderosa palavra que irá frutificar dentro de nós. Você que concorda com essa oração, diga amém. Amém. Então, antes que você fique aí preocupado, isso aqui no meu rosto foi um procedimento que eu fiz dermatológico, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo, não aconteceu nada, eu não caí, ninguém me bateu, tudo tranquilo. Vamos lá, o tema nessa noite é chamado, rupturas e promessas. Chamado, rupturas e promessas. Abraão, sim,
que nesse momento, para mim e para você, o Senhor ele tem reservado algo específico dentro dessa palavra, desse trecho. Sabe, se a gente for falar de Abraão aqui, a gente tem milhares de vertentes. Mas hoje eu quero que você se atente a isso que o Senhor ele quer ministrar ao seu coração. Chamado, rupturas e promessas. Repita comigo. Chamado, rupturas e promessas. Pode ser melhor? Vamos lá. Chamado, rupturas e promessas. Mas por que, pastor? Porque não tem como viver a promessa se você não passar pela ruptura. E quem é chamado vive as rupturas para chegar no momento de romper, e o romper gera a promessa, e a promessa gera um tempo com Deus diferenciado. Mas antes de a gente viver uma profundidade com o Senhor, naquilo que Ele nos chamou para fazer, vai ser desconfortável muitas coisas que a gente precisa viver. Nosso corpo, ele não quer, a nossa natureza carnal, ela não quer viver as coisas espirituais, mas nós temos uma natureza espiritual que precisa estar sobre a natureza carnal, amém? Você pode dizer um graças a Deus por isso? Graças a Deus. Estudando um pouco sobre essa ordem de Deus, lá no versículo 1, pode voltar aí para mim, por favor, Augusto. Lá no versículo 1, olha aí. Ele diz assim: ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Entender esse tipo de ordem. Por que o Senhor mandou Abraão sair da sua terra? Só que antes disso, só para o nosso entendimento, o seu nome é Abrão, que quer dizer exaltado. Ele nasceu lá em Ur dos Caldeus, que era uma cidade idólatra. Então ele veio de uma cultura idólatra. A sua família era ligada à idolatria, porque, segundo os estudos, Terá, que era o pai de Abraão, ele fabricava ídolos. Ele tinha uma loja de ídolos, né? Que a gente vê em alguns lugares, em algumas religiões que adoram o ídolo feito de madeira, de porcelana, de qualquer tipo de material que eles fazem. Então a tradição deles na época, Abraão ele veio de uma família idólatra. Ele foi gerado dentro desse meio, ele nasceu nesse meio. Então para ele a idolatria era normal. Só que Deus nos chama com as nossas debilidades, Deus nos chama, de repente, numa situação, com certeza, muito adversa, só que ele, na trajetória, eu e você precisamos perder algumas coisas que foram geradas em nós, na nossa sociedade, dentro de nós, que foi gerado com ensinamento de pai e de mãe, que não agradam ao Senhor. Por isso que a caminhada do crente, daquele que é chamado do Senhor, é uma caminhada de transformação, uma caminhada de libertação, porque as rupturas que precisamos fazer nos leva a caminhar mais próximo de Deus e logo entender os seus chamados e viver os seus propósitos. Então eu preciso entender que quando Deus ele chama Abraão, para mim e para você hoje como um exemplo, primeira coisa que ele fala, que ele precisa sair do estado que para ele é confortável. Quando Deus nos chama, primeira coisa que ele faz, tirar a gente do estado confortável. Só que antes disso eu quero trazer aqui para você
o significado de ruptura, que é muito profundo. Abraão, ele precisou ter uma ruptura na sua idolatria, porque ele foi gerado no meio de uma idolatria, dos seus princípios, dos seus valores, dos seus propósitos de idolatria, que para ele era normal. Só que quando o Senhor ele convida Abraão a sair da tua terra, ele está dizendo, ele está comunicando para mim e para você, a ruptura da idolatria precisa acontecer, porque é um dos momentos, aliás, é uma das causas que eu preciso tratar em você, Abraão. E a ruptura, o que quer dizer isso, pastor, a ruptura? Então eu sou chamado, eu preciso viver uma ruptura, para quê? Para entender a promessa, para viver a promessa na sua totalidade. A gente vê, Márcio, muitas pessoas dentro do Evangelho não alcançando as promessas, porque estão ligados ainda a dogmas, a valores, às filosofias que aprenderam quando eram criança na casa dos seus pais, que não adoram ao Senhor. Às vezes está falando de idolatria, mas não tem a ver só com a idolatria, de um objeto onde a pessoa ela para ali, reza e bota a vela. Às vezes a pessoa ela vem de uma idolatria de filhos, ela vem de uma idolatria de marido, ela vem de uma idolatria, sabe, ligada a alguém, ao dinheiro, ao carro, à fama, ao sexo. E Deus ele me chama e te chama a começar a romper com essas ligações da infância que ainda te perturbam e não deixam você avançar. Então a ruptura ela quer dizer um ato de quebrar. Diz assim teu nome, Raquel. Diga teu nome aí. No 3, 1, 2, 3. Ruptura é quebrar, é partir, é separar, é interromper. Então eu preciso interromper um fluxo lá de trás que está me impedindo hoje eu viver uma vida de plenitude excelente no Senhor. Só que a realidade dessa verdade só vem quando eu entendo que eu tenho que fluir e tirar essa ruptura de dentro de mim, porque essa ruptura está impedindo o meu avançar. Eu preciso entender, confessar e largar. Se eu não entendo isso, não adianta. Eu não vou ter uma qualidade, eu não vou viver uma plenitude, eu não vou entender, sabe, aquilo que Deus está me ordenando, eu não vou viver a promessa na sua plenitude. Eu vou ter ser salvo, porque eu levantei a mão para o Senhor, e aí meu nome está escrito lá, mas é a sua qualidade de vida, e aquilo que Deus confiou a mim e a você, será que nós estamos fazendo porque estamos muitas das vezes ligados? E o Senhor ele quer que nessa noite você comece a, Deus Santo de Israel, a ter totalmente, entender totalmente que o Senhor ele quer fazer uma ruptura nesse teu sentimento, pensamento, nessa sua emoção que não agrada o Senhor. Está até faltando palavras aqui. Ruptura é o momento em que Deus interrompe um ciclo antigo para fazer um ciclo novo. O ciclo antigo, você está numa nova aliança, você tem uma nova natureza. Não pode viver com o ciclo antigo, com os pensamentos antigos, com a filosofia antiga, com o sentido antigo, com a vontade antiga, com os desejos antigos, vivendo numa nova natureza, vivendo numa nova realidade, vivendo e fazendo parte de uma nova aliança. Mas em Cristo, eu e você conseguimos passar por essas rupturas, entender que aquilo que a gente precisa liberar, e nele nós somos sarados. Em Cristo nós somos sarados. Então a ruptura, quando nós somos confrontados com os padrões que fomos ensinados
ensinados na nossa infância, com a aliança que fazemos lá atrás, com os pecados. Meu amado, minha amada, você pode estar até aqui arrumadinho, querido, minha querida, mas o seu pecado não está escondido diante de Deus. Era engano do diabo. É um engano do diabo. É engano do diabo dizer para você que aquilo que você está fazendo, Deus não está vendo, Deus está vendo, e o mundo espiritual está vendo. E essa brecha aí que não está impedindo você de avançar. Rompe! É tempo de romper. É tempo de tapar as brechas e precisa romper com algumas atitudes, com alguns pensamentos, filosofias que não mais fazem parte da sua natureza. Eu preciso cortar vínculos que está lá muitas das vezes no meu subconsciente, mas quando eu pratico, vem a memória. Então quando vem a memória, você já começa a repreender. Fala: Senhor, eu não quero fazer a mesma coisa que o meu pai fez. Eu não quero fazer a mesma coisa que minha mãe, que minha avó que me criou, que o meu tio que me criou. Sabe, eu não quero ter o mesmo temperamento dos meus pais que não foram legais, que foi tóxico, que foi fragmentado. Porque se eu alimento, eu vou levar para o meu casamento, e vou levar para o meu casamento, e logo meus filhos vão ver, e aí eu vou reproduzir outras cópias deformadas. E Deus me chama e te chama para viver uma nova natureza. E a nova natureza é restaurada. E quando ela é restaurada, pastora Ingrid, eu reproduzo cópias restauradas. Eu reproduzo cópias salvas. Eu reproduzo cópias saudáveis, que não vão fazer só diferença na minha vida, não por causa dos meus filhos, vão fazer na vida deles, com os seus cônjuges e nos filhos dos meus filhos. Então, se eu pego essa filosofia, se eu continuo com esse pensamento, se eu continuo com essa direção lá de trás corrompida, eu vou ser responsável diante de Deus daquilo que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida dos meus filhos. Porque eu só reproduzo aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo. Aí a gente joga, muitas das vezes, a responsabilidade com o professor de ensinar o seu filho ou sua filha. A gente joga às vezes a responsabilidade para o tio da salinha, para a tia da salinha, para educar os seus filhos. A gente joga a responsabilidade para a liderança. Olhe para eles. Não! Paulo, o maior exemplo, ele diz: ei, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Gente, Paulo, eu tenho estudado a vida de Paulo, gente, cada vez mais mais apaixonado por Paulo. Paulo não andou com Jesus como nós andamos, mas ele viveu uma transformação tremenda. Ele era um cara letrado, fariseu cumpria todas, sabe, as leis. E era uma pessoa que era amante da palavra da Torá. Ele praticava e ainda, sabe, amava Deus como muito judeu ama. Você vê um amor totalmente diferente dos judeus com Deus do que eles têm no cristianismo. Porque o amor dos judeus é independentemente o amor do judeu não é sentimental. Simplesmente ele crê que Deus ouviu ele, pronto, e acabou. É pela fé. Sabe, ele precisou desconstruir tudo aquilo que ele aprendeu, pastor Leandro. Paulo precisou desconstruir
tudo aquilo que ele aprendeu de fé na lei, baseada na lei, porque ele andava baseado na lei, ele aprendeu com os melhores professores, e ele só teve um encontro com o Senhor, e foi o que escreveu. Jesus apareceu para ele, e ele ficou cego, e ele foi o apóstolo que mais escreveu cartas, mas ele também foi um apóstolo que ficou mais tempo vivendo o processo de libertação. Para ele começar a escrever a primeira carta, foi 50 depois da morte de Cristo. Olha quanto tempo esse homem viveu de aprendizado com o Senhor. E as cartas paulinas foram as primeiras cartas a serem escritas da Bíblia. Lá em 80, 90, 100 que foi escrito os evangelhos, mas o Paulo foi escrito a 50. Gente, é muito profundo. Mas ele precisou se desconstruir, ele precisou entrar na ruptura daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele era e daquilo que ele se tornou. Ele precisou quebrar a ruptura da onde ele veio. Ele precisou ter a ruptura de muitos conceitos e valores e filosofias para poder ser desconstruído totalmente nessa lei e passar agora a viver através da fé. E ele não tinha a Bíblia, gente. Nós temos a Bíblia. Ele não tinha, ele tinha a Torá, os profetas, a carta de Reis. Gente, nós temos a Bíblia completa. E porque ainda a gente está preso em algumas filosofias naturais, humanas ou até da nossa família, Deus ele nos chama nessa noite para jogar por terra tudo aquilo que impede a gente de avançar. Deus nos chama nessa noite para realmente haver uma ruptura dentro de nós, para que a gente possa viver essa plenitude na totalidade daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, na nossa família, na nossa vida, nos nossos filhos. Sai da tua terra. A terra representa a zona de conforto, cultura do ambiente, segurança geográfica. Deus tira Abraão da região de Ur dos Caldeus, porque o lugar era marcado com idolatria, comodismo espiritual, tradições contrárias ao propósito. Deus muitas das vezes nos tira de ambientes que alimentam a estagnação. Eu botei uma nota aqui, lembrando de algumas situações que a gente vê muito no gabinete. Não sei se é a sua, mas às vezes a gente vê, não é que seja errado, tá, gente? Estou dando só um exemplo aqui. Às vezes a gente vê famílias, muitas famílias morando num terreno só, espiritualmente falando. E quem foi o primeiro que entrou naquele terreno não é uma pessoa nada espírita. Consagrou aquele ambiente, era uma pessoa violenta, era uma pessoa que tinha várias debilidades, pecadora demais, consagrou aquele ambiente. E até declarou algumas palavras que aquela família não ia sair daquele terreno. E às vezes a família vai crescendo ali, só que as pessoas não crescem. Gente, eu não estou falando que as pessoas que moram no mesmo terreno não crescem, não é isso. Repreendo agora, em nome de Jesus, todo demônio atravessador. Eu estou dizendo que pessoas que às vezes estão morando no mesmo ambiente de família não evoluem espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, porque estão presos por demônios territoriais do primeiro que entrou ali e amaldiçoou aquela terra. Sai da tua terra! De repente você está pedindo uma resposta para o Senhor: Senhor, por que minha vida não anda aqui nesse terreno, nessa casa? Ei, a resposta é essa: sai da tua terra! Essa
comigo lá na história de Abraão. Abraão não tinha nem a Bíblia que Paulo tinha a Torá. Abraão tinha uma palavra. Abraão, ele ouviu uma palavra. Apocalipse 21:5 vem dizendo. Agora eu estou falando sobre rupturas de lugar. Apocalipse 21:5 vem dizendo. 21:5 vem dizendo, na NVI. Aquele que estava sentado no trono disse: vem, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se Deus nos chamou para algo novo, precisamos ter um discernimento até do local onde moramos. Aleluia. Deus só ativa o novo quando você encerra o ciclo velho. Quem precisa encerrar sou eu. Fala comigo, quem precisa encerrar? Fala, sou eu. Diga seu nome todo. Aleluia. Ruptura cultural e familiar. Da tua parentela e da casa do teu pai, sai, Abraão! Sai, Abraão! Sai, Abraão! Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai! Sai daqui, Abraão! Ruptura cultural familiar. Sai, Abraão, da tua parentela e da casa do teu pai. O que significa isso, pastora? Deus pediu a Abraão que rompesse com os costumes familiares. Quando as pessoas estão presas em costumes familiares, palavras declaradas pelos pais. Ei, eu preciso declarar isso agora que o Espírito mandou declarar. Levanta a sua mão, você que crê no poder da palavra declarada. Em nome de Jesus. Eu declaro como ministro do céu, como a porta-voz da palavra de Deus, e todo decreto de maldição de família seja anulado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda ruptura com palavras de maldição, de pai, de mãe, de avó, de tio, de tia, de alguém que criou você, seja agora limitada, anulada. Em nome de Jesus. Sai da tua parentela e da casa do teu pai, Abraão. Padrões mentais, ancestrais. Pensa igual meu avô, pensa igual a minha avó. Cai a palavra, ela precisa entrar para ter uma renovação na tua mente. Só que a mente está travada com pensamentos ancestrais. Mas eu vou declarar mais uma vez nessa noite. Bota a mão na tua cabeça aí, em nome de Jesus. Todo padrão mental ancestral que não agrada ao Senhor, perca agora o seu domínio, em nome de Jesus. Sai, Abraão, da tua parentela, da casa do teu pai, porque tradições e crenças têm deformado a sua identidade. Hoje o Senhor quer restaurar, começar a restaurar a minha e a sua identidade, mas não com os valores da sua vida passada, não com os valores lá do início da sua caminhada, não com os valores dos seus pais, que foram de repente tóxicos, fragmentados, quebrados. O Senhor quer restaurar a nossa identidade, é nele. Nele, restaurar nele, restaurar a totalidade dele.
mente. Mente, corpo, alma, nós declaramos, volte para o equilíbrio. Volte para o equilíbrio agora. E se há alguma má ação no físico, por palavras declaradas dos seus ancestrais, eu declaro em nome de Jesus que toda dor, que toda enfermidade seja agora repreendida, anulada e rejeitada pelo poder que há no sangue de Jesus. Tradições. Sai, Abraão, da tua parentela e na casa do teu pai. Sai das tradições. O que são tradições, pastora? Hábitos repetitivos de geração que moldam um comportamento. Não está agradando a Deus, já está há muito tempo na casa do Senhor, já tem 20, 15 anos e não muda o comportamento. Crenças, pensamentos e valores que a pessoa absorve desde criança, desde que se tornam verdades internas. Deixa eu ler de novo. Pensamentos e valores que a pessoa absorve desde criança e que se tornam verdades internas. Ruptura precisa acontecer nessa noite. Ruptura cultural e familiar. Ruptura de lugar. Eu declaro em nome de Jesus. Se há alguma coisa ainda presa, de repente essa palavra não é para todo mundo, é para alguém específico, não importa. Mas o Senhor Ele mandou declarar, eu vou declarar. Se há ainda algum legado, se há ainda alguma legalidade no local ou cultural ou familiar, eu declaro que essa ruptura agora comece a se movimentar e a se desligar agora dessa vida, dessa família, desse filho, em nome de Jesus. Essas duas áreas constroem o que chamamos de identidade natural. E essa identidade natural, ela é causada pelo ambiente que você cresceu. Se algum de vocês aí, pastor, mas como é que eu vou saber disso, pastor? Como é que eu vou, me desligar, fazer a ruptura total disso, pastora? Peça discernimento ao Senhor. Deus não chamou a gente para ter somente a vida eterna, Ele chamou para a gente ter uma vida em abundância na terra. Se tem algo que está travado na sua vida, de repente alguma coisa que você precisa romper. Romper é outra palavra. De repente tem algo que você precisa fazer uma ruptura para que aquilo comece a perder a força. Pastor, mas eu estou fazendo, meu marido não, ou eu estou fazendo, meus pais não. Ei, faz a sua parte. Crê que Deus é fiel e poderoso e vai tocar naquele que não está fazendo. Ei, a gente vive pela fé. Aleluia. Pastor, eu não tenho sabedoria para isso. Peça a Deus. Repita comigo, peça a Deus. Tiago 1,5. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém. Peça a Deus. Ele não está pedindo nada em troca, Ele está dizendo, peça. Peça, Raquel. Está sem sabedoria, peça. Peça, Raquel. Está sem sabedoria, peça. Quando você pede, você mostra dependência.
Para viver o propósito, Abraão, na época antes, no início de Gênesis ainda não era Abraão, mas se eu for ficar falando Abraão e Abraão, eu vou me confundir, então eu vou falar Abraão, tá? Para viver o propósito, Abraão precisou ser reprogramado por Deus. Acho que na ministração passada eu falei errado, eu falei download. Não era download, era reset. Tem download e tem um upload. Download das coisas do céu e upload é para mandar, não é isso? É adoração. E o reset é para você resetar todas as informações que não agradam ao Senhor. Reseta. Glória a Deus. Aleluia. Reseta. Vou ter que resetar. Muitas heranças emocionais, olha, presta atenção nisso. Muitas heranças emocionais e espirituais não podem acompanhar o seu chamado. Então resete. Resete. Só vai entrar o download da palavra quando você resetar aquilo que é velho. Resete. Mas como é que eu faço isso? Jesus já te salvou, você já é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você tem o Espírito Santo dentro, então você tem toda a força contigo. Resete! Resete! Ele deu isso pra mim, eu não posso jogar isso pra Deus. Quem tem que resetar sou eu pra fazer um download certo daquilo que Deus tem pra eu viver a promessa. Habilidades. Só que nós vemos, quando a gente vem para Cristo, aliás, nós temos habilidades, nós temos talentos naturais. Só que isso é só ferramenta. Isso é só ferramenta. Habilidade é o que você constrói durante a vida. Você estuda, você tem um grau intelectual daquilo que você aprendeu, você tem uma boa memória, você guarda uma opção de coisa, igual a pastora Ingrid, guarda coisa lá de 1960, 50. Então sua habilidade, ela tem habilidade. Eu não tenho. Mas ela tem, glória a Deus, tem uma aqui no nosso meio que tem. Não é o que você foi construído, ela só sabe disso porque ela estudou, certo? Que ela leu. Eu acho engraçado que às vezes a gente quer viver algumas coisas do Senhor, só que a gente não lê. Como é que a gente vai viver se a gente não lê? Ele só vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente leu. Então se você não lê, ele nunca vai te lembrar de nada. Então não é a unção que vai determinar, é aquilo que você lê. A unção só é consequência daquilo que você vive dentro da palavra. E a unção confirma aquilo que você vive também. Tem unção que é quebrada. Só é ungido, mas não vive a totalidade da unção. Só foi derramado óleo na cabeça. Só derramou óleo. Então habilidades é aquilo que você constrói. E talentos naturais é aquilo que você já nasceu inclinado a fazer. Nós temos os dois. Nós podemos buscar a habilidade. E o talento Deus já nos deu. Só que isso são só ferramentas para viver o propósito. Não é totalidade. A totalidade é o resetar tudo aquilo que está atrapalhando o novo de Deus, da palavra do Senhor. Fazer um download da agora certa. Aleluia, Espírito Santo. Para poder viver as promessas de Deus da forma correta. E fazer a ruptura nos lugares certos. Quando Abraão permite viver essas rupturas em sua vida, passa para um nível de rompimento. Repita comigo, sai da ruptura. Está muito fraco, sai da ruptura. Porque Deus quer levar você ao nível do rompimento. O que é rompimento, pastora? É o resultado final da ruptura. Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, corta tudo, que isso daí não foi legal para você na sua infância. Com 75 anos, imagina, você está novinho ainda, você está novinha ainda.
Abraão, com 75 anos, sem uma escritura, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Eu e você que estamos novinhos ainda estamos sentados na cadeira. Gente, isso é surreal. Viaja comigo, que eu estou aqui aleluiada. Abraão, gente, 75 anos. Quem tem 75 anos aqui? Quem tem 70? Você, Bini? É o Flavinho que tem, né? Alguém tem 70 anos aqui? Alguém tem 60? Alguém tem 60 lá atrás? Abraão, quando ele nunca tinha tido, Miguel, contato com Deus. O único contato que Abraão ele tinha era com os ídolos, com o pai e com a família. Ele não tinha tido contato com Deus todo poderoso, soberano. Ele não tinha contato. Ele ouviu e obedeceu. Por que a gente ouve e a gente quer entender? Ei, o Senhor não falou assim, entenda a minha palavra. Ele diz, cumpra a minha palavra. Obedeça a minha palavra. Ele não diz para a gente entender. Por que você quer entender? Para de querer entender tudo aquilo que o Senhor te ordena a fazer. Seja obediente. A gente não entende, a gente vive, a gente aspira a presença do Espírito, a gente é inspirado, a gente é motivado pelo Espírito, a gente é levado pelo Espírito a fazer. E quando a gente faz, quando a gente executa com prazer, com amor, com toda a satisfação, vem aquele regozijo do céu. Filha, eu me agradeço de você, filho, eu me agradeço de você, porque você não está procurando entender as minhas diretrizes, você está somente obedecendo a minha palavra, que traz vida e vida em abundância. Para de querer entender. Você não sabe nem português direito. Quer entender a escritura que é espiritual de uma forma natural. Não tem como viver uma escritura espiritual vivendo de forma natural. Ei, deixa o Espírito te envolver, deixa o Espírito te motivar, deixa o Espírito ser a sua inspiração. Rompimento é o resultado final. Eu tive todas as rupturas, pastora. Agora eu estou no rompimento. Você conseguiu chegar no rompimento? É quando algo realmente se desfaz. Já viu alguns pensamentos fixos que a gente tem? Como Deus ele tem me tratado isso. Nós temos a nossa personalidade. E a nossa personalidade não vai mudar. Mas a gente pode adaptar a nossa personalidade, tirando os pensamentos fixos e botando os pensamentos alternativos. Eu vivo uma vida melhor. Eu vivo uma vida mais leve. Eu vivo uma vida em gratidão, muito mais do que murmuração. Eu consigo entender o meu dia, que mesmo que não foi bom, Deus está comigo. E se foi bom, Ele continua estando comigo. Ele é Deus e Ele me ama independentemente do meu dia. São certezas que precisamos ter muito mais enraizadas do que aquilo que você aprendeu na sua infância, daquilo que você foi influenciado pelos seus pais. São verdades que nós precisamos colocar com mais influência do que aquilo que foi gerado lá atrás, que me desfragmentou, que tentou desfragmentar a minha fé e tem combatido comigo até hoje. Quando realmente se desfaz essas rupturas, se encerra, ou é deixado para trás, implica numa decisão, numa ação, num posicionamento. Rompimento
Rompimento é a separação completa após uma ruptura. Então, você romper nem feita mesmo. A gente canta essa música é antiga. Romper nem fé. Será que está rompendo em fé mesmo? Será que a gente conseguiu liberar todas as rupturas para a gente viver um rompimento em fé e viver a promessa? Então Abraão, quando ele rompe com isso, sai da tua... Bota lá no versículo 1 de Gênesis 12, por favor. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1 vem dizendo assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então ele rompeu com a terra, ele rompeu com a parentela, ele rompeu com a casa do pai dele. E aí ele começou ele começou aos 75 anos, até o Senhor confirmar que Isaac ia vir. Ele tinha 99 anos. Quando o anjo visitou Abraão, 2 homens, aliás, visitou Abraão e a Sara. Depois falou para Sara que ela ia ter filho. Mas como pode? Meu marido tem quase 100 anos, eu tenho 90. Mas aí você vai dizer, lá no Antigo Testamento, ele, o mesmo Deus que opera lá, opera aqui. Amém. Os propósitos, os princípios dele não mudou. O poder dele não mudou. É que a gente, às vezes, anula o poder por causa do Antigo Testamento. O Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento não se converteu, não, gente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, só que agora numa nova dispensação, e a gente vive uma nova natureza. E você pode dizer graças a Deus pela nova natureza. Então Abraão, ele precisou romper. Coloca isso aí, obrigado. Ele precisou romper com a sua terra. Repita comigo, ele precisou romper. Não, romper não, peraí, não, vocês estão falando errado. Ele teve uma ruptura com a terra. Fala assim, ele teve uma ruptura com a terra, com seus parentes e com a casa do teu pai. Agora você fala assim, eu preciso ter uma ruptura com a minha terra, com a minha parentela e com a casa do meu pai. São 3 rupturas para começar a viver a promessa. Você acha que está demorando? Se você tivesse se posicionado antes, de repente você já estava mais avançado. Mas pastora, que palavra é essa? Pastor, também desestimulando cada um, querido. Ainda há esperança para você. Está respirando? Está respirando? Está respirando? Então ainda há oportunidade de arrependimento. Ainda há oportunidade de ruptura por todos os lados da tua vida. É só se posicionar. Abraão rompe com a identidade velha, com modelos familiares disfuncionais, com crenças limitantes, com padrões espirituais de idolatria. Rompe a identidade espiritual que só nasce quando você renuncia à identidade natural antiga.
levanta a sua mão direita. Vamos fazer uma oração? Amém. Repita comigo. Pai, Paizinho, Paizinho, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Eu, diga seu nome, faço uma ruptura total da minha identidade natural e passo a partir de hoje a começar a viver a identidade espiritual certa. Renuncio agora prazeres, vontades, sonhos naturais e começo a viver uma metanoia, uma transformação de mente, de esclarecimento da sua palavra e passo a me enquadrar verdadeiramente com as coisas do céu, alinhando a sua vontade com a minha. Em nome de Jesus. Amém? E com tudo isso que aconteceu com Abraão, lá no verso 2, coloquem para mim, puxa. Quando ele entendeu que ele precisava romper nessas 3 áreas, ele começou a ouvir aquilo que Deus tinha para fazer com ele. Às vezes a gente não está ouvindo, né? Não teve a ruptura, só vai ouvir quando tiver a ruptura. Não está ouvindo, não? Não está ouvindo? Tem que fazer a ruptura com alguns conceitos, com alguns valores, com alguns desejos, com alguns prazeres para começar a ouvir. Tem que entrar no processo da ruptura. Rompe com os seus valores, com os seus desejos naturais, carnais, com as suas vontades, com os seus conceitos da sua família, da sua mãe, do seu pai. Rompe! Aí você vai passar a ouvir o Senhor e aí Ele vai te dar direção, porque aí eu não tenho mais ruído natural, emocional, não curado. Eu posso ouvir a voz do Senhor de uma forma mais clara. Porque eu não tenho mais rupturas emocionais e espirituais de valores meus próprios em cima daquilo que é espiritual. Pastor, mas isso não tem como ter amnésia. Eu não estou falando para ter amnésia, eu estou falando para você subjugar. É subjugar a vontade do Senhor acima da sua. É priorizar aquilo que é do reino acima da sua vontade, do seu prazer. E se arrepender de tudo aquilo que ainda te prende na terra. Abraão começou a ouvir quando ele entrou nesse processo. E esse processo, eu vou te falar, foi 25 anos. 25 anos Abraão errou, levantou, errou, levantou, errou, levantou, errou, levantou. Mas o que fez ele alcançar, pastora? Ele tinha um coração discipulável. Ele pode ter desanimado sim, porque a gente às vezes desanima. Porque a nossa natureza carnal é desanimar. Mas existe uma natureza em nós que se chama Espírito Santo de Deus. E é ela que me motiva para avançar mesmo depois que eu caí. Que sabe quando eu erro, eu me arrependo, peço perdão, eu começo a viver uma novidade, porque eu não vou cair de novo naquela área, porque eu não sou preso pelaquela área. Aquela área não é o meu prazer. O meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. E aí ele começa a viver a promessa. A promessa e incentivo que está lá no verso 2. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A
promessa determina. Agora eu estou falando de promessa. A promessa determina o que Deus vai fazer com você nessa terra através da sua caminhada com fé. Eu não vim, já falei 300 mil vezes aqui, vou repetir, eu não vim para a terra para passear. Eu tenho um propósito e eu preciso chegar diante de Deus com tudo aquilo que Ele me deu para eu fazer e entregar para Ele. Se eu não vivo as rupturas, eu não rompo, e quando eu não rompo, eu não vivo a promessa. Abraão, ele começou a viver a promessa depois de 25 anos. E aí com 99 anos ele tem esse contato e o Senhor reafirma novamente aquilo que estava sobre a vida dele. E com 100 anos Isaac nasce. Eu vejo em você o que você ainda não pode ver. Deus vê em nós coisas ainda que não podemos ver em nós mesmos. Por isso que ele disse promessa. E aí a gente olha, Miguel, e fala, caramba, como que essa promessa vai se cumprir na minha vida do jeito que eu estou? Ou do jeito que a minha vida financeira está, ou do jeito que a minha vida emocional está. Não tem como viver a promessa. Só voltar ao início. Voltemos ao início de tudo. Aonde o que mais nos interessava lá no início era buscar o Senhor. Conhecer o Senhor, aprender dele, orar ao Senhor. Tem alguma receita mágica, pastora? Não! Tem como sim a gente viver a promessa. Eu não vivi ainda a promessa, ainda estou ainda nesse processo. Eu nem cheguei na ruptura ainda, pastora. Ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas brotará. Existe uma vontade de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar, mas Deus de promessa e Deus de aliança não é homem para mentir. Tudo pode passar. Eu não tenho nada, pastor, eu só tenho cheiro, hein? Sobre o cheiro das águas brotará. Sobre o cheiro das águas brotará. É só um cheiro. Com o cheiro, você não tem nada, pastora, mas você tem o cheiro. O que é o cheiro, pastora? É o fôlego. O que é o fôlego, pastora? É o Espírito Santo. Ao cheiro das águas, através do Espírito Santo que já está dentro de você, vai brotar essa terra, vai brotar essa árvore cortada. É pela fé. Vai brotar. Deus não libera promessa, quando Ele libera, aliás, a promessa, Ele te dá força. Quando Ele libera a promessa, Ele continua mantendo a promessa. E quando Ele libera a promessa, Ele nos dá ânimo e Ele nos dá coragem para romper. Mantenham-se firmes. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel, então mantenha firme a sua esperança. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ei, nós temos muitas coisas para realizar, pessoalmente, coletivamente, que está ligada ao reino. Mas tem uma que é certa, é a vida eterna. Então levanta minha mão para Jesus, porque eu tenho a vida eterna. E aqui embaixo é só um modelo, não, um exemplo daquilo que a gente precisa viver no céu. Por isso que nós precisamos nos despojar do velho homem, da velha natureza, dos velhos costumes, da velha forma de ver, de pensar, de sentir, de motivação. A motivação precisa ser o céu. A minha motivação precisa ser agradar o meu Pai. A minha motivação precisa, fazer meu Pai ficar feliz.
com aquilo que eu estou ouvindo deles de verdade, estou fazendo. Meu paizinho, eu te amo e quero te agradar. E as outras coisas? Casa, carro, filho, terreno, várias casas, iate, sabe? Sua faculdade, sua pós, seu mestrado, seu doutorado, roupa, cara, todas essas demais coisas, elas se acrescentam. Não é mais a minha busca, sabe? Não é mais o meu foco. Meu foco não são essas coisas naturais. Isso acontece. Eu não sou impulsionado porque está chegando no final do ano. Eu não tenho que comprar roupa, pastora Ingrid. Eu tenho que ter meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Sabe, se tiver dinheiro, eu compro uma roupa nova. Se não tiver, eu não compro. Sabe, eu não tenho que fazer faculdade, o que está todo mundo fazendo. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor e me colocar naquele dia à disposição de Deus para Ele me usar, de repente, para uma pessoa. Amém. Em uma mensagem ou em um abraço, é isso que eu tenho. E se Ele achar graça em mim e achar que eu preciso fazer faculdade porque isso vai agregar na obra, eu faço. Mas a minha preocupação não é mais essa. Então ele tem a promessa, ele sustenta a promessa e ele protege, e ele, com tudo isso que a gente vive, Thomas, precisa gerar em nós legados. O que a gente vai deixar? A pastora Ingrid sabe das coisas que aconteceu porque alguém deixou um legado, alguma informação relevante, que foi legal, que acrescentou na sua vida. E eu e você, o que a gente vai deixar? Abraão, ele deixou um legado. Ele deixou o legado. O que as pessoas elas vão falar de você quando você não estiver mais na terra? Qual o legado que você vai deixar? De um pai segundo o coração de Deus, de uma mãe segundo o coração de Deus, de um homem, de uma mulher segundo o coração de Deus, o fogo puro da fé, da pessoa que orava e as coisas aconteciam, da pessoa constante, da pessoa que casou e teve os filhos abençoados, e esses filhos estão fazendo gerações abençoadas, estão procriando gerações sadias. Sabe o que vão pensar de mim, de você? Qual o legado? Que você ensinou alguém? Que você se doou por alguém? Que você colocou a sua casa em hospitalidade para receber alguém? Se você foi generoso com os seus pastores, você foi generoso com o irmão, se você deu esmola, se você... Sabe como que vai ser o seu legado? Abraão deixou 3 tipos de legado. E eu vou encerrar aqui. Abraão deixou um legado natural, porque ele gerou Isaac. Abraão deixou um legado espiritual, porque através dos filhos de Abraão, da fé, nós chegamos aqui. E Abraão deixou um legado messiânico, porque Jesus Cristo, a semente prometida, o legado de Abraão foi a redenção, a nova aliança e a salvação. Veio através de Abraão. Abraão deixou um legado natural, Abraão deixou um legado espiritual e Abraão deixou um legado messiânico. Que tipo de legado você e eu vamos deixar?